Olá, graça e paz. Quero meditar com você num texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 29, mas é o contexto que fala do bom samaritano. Tem uma pergunta muito interessante nesse texto que é importante nós estarmos refletindo sobre ela, que é: quem é o nosso próximo? O texto diz assim: porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Só para fazer um contexto, aqui estava Jesus conversando com esse mestre da lei e ele pergunta sobre como que ele poderia ser salvo. E Jesus devolve a pergunta para ele: o que diz a lei? Ele fala: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus continua indagando ele e ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Aí, através dessa pergunta, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E Jesus fala dessa parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, era um caminho comum que eles faziam, tinha muito assalto nesse caminho, e Jesus conta essa parábola dizendo assim que havia um homem que havia sido assaltado nesse caminho para Jericó, Jerusalém a Jericó, passou por lá um sacerdote, passou por lá um levita e passou por lá um samaritano. Para a gente entender essa parábola, é entender quem são esses personagens, né? O sacerdote representa a pessoa que conhecia muito profundamente a lei, conhecia profundamente a Bíblia. Era comparado hoje a um pastor, a um padre, uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus. E o levita são as pessoas que levam a música, né? São responsáveis por estar ministrando a música na casa do Senhor. E o samaritano era alguém desprezado pelos judeus, era alguém considerado uma pessoa indigna, era realmente uma figura não benquista. Então nós vemos esses três personagens aqui e o homem que havia sido assaltado, claro. Mas é interessante que o sacerdote passa, o levita passa e não enxerga aquele homem, faz de conta que não está vendo, e quem vai estar realmente cuidando desse homem é o samaritano, aquele que não era considerado uma boa pessoa, foi esse que exatamente cuidou dessa pessoa que foi assaltada. O que nós aprendemos com essa história é que o nosso próximo não é muitas vezes quem nós gostamos, quem está do nosso lado, mas é a pessoa que Deus colocou na sua vida, aquela pessoa que está próximo de você naquele momento que ela precisa de ajuda. E estamos vivendo um tempo de tanta tensão, de tanto ódio, infelizmente, né? Na sociedade, não é só no Brasil, no mundo. Esse ódio tem afluído de uma forma muito preocupante, que as pessoas perderam essa palavra de Jesus, que é importante nós ajudarmos o nosso próximo. E o próximo é aquela pessoa que está do nosso lado naquele momento. E tem pessoas que Deus coloca do lado, a gente fala assim: mas essa pessoa me prejudicou, essa pessoa virou as costas para mim. Algumas coisas que a gente tem dificuldade de fazer muitas vezes porque ou nós pensamos diferente daquela pessoa, eu tenho que ajudar essa pessoa. Tivemos agora a disputa eleitoral, já pensou? Deus colocar uma pessoa que você sabe que votou no outro partido, mas é o seu próximo, é um ser humano, graças a Deus por isso, independente da forma que ele pensa, nós devemos estar estendendo as mãos. Então, uma reflexão importante: quem é o meu próximo? Meu próximo não é só as pessoas que eu gosto, mas são as pessoas que Deus coloca ao nosso redor para que nós possamos estar estendendo a mão. Lembrando que o samaritano não conhecia essa pessoa, ele levou para um hotel, para uma estalaria, uma pensão daquela época, colocou ali, deu um dinheiro para que ele pudesse se hospedar, deu um dinheiro para que as pessoas daquele lugar pudessem também cuidar dele, assim, sem conhecê-lo. Nada, não ia receber nada em troca por conta disso. Esse amor que nós vemos nesse samaritano é o amor que nos ensina, o amor de Deus que nos ensina a estendermos as mãos para o próximo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e que nós possamos estar aprendendo com essa parábola que o Senhor nos ensina, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande desafio, amar o próximo como nós nos amamos. Deus abençoe grandiosamente. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque a sua palavra sempre nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver esse evangelho puro, esse evangelho verdadeiro que está na tua palavra, Pai. Esse evangelho não pode ser apenas um conhecimento teórico,
mas precisamos colocá-lo em prática. Nos ensina cada dia, Pai, a estarmos colocando isso em prática, Deus, e vivendo esse amor, vivendo esse evangelho, Pai, auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, Pai, ajudando realmente, de fato, o próximo que está ao nosso redor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz, Senhor, seja contigo. Compartilhe esse vídeo, nos siga nas redes sociais. Graça e paz.